Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos senhores vereadores, ao senhor secretário, que faça a leitura da Bíblia. A leitura é Romanos, capítulo 10, no versículo 1. Irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles a Deus é que cheguem à salvação. Nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para nós tratarmos um assunto pertinente, tá? Solicito, então, que seja suspensa a sessão. Retornando os trabalhos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Tá aí assim. 31ª sessão ordinária, 8 de 11 de 2022, expediente. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 100/2022 e PE 101/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto... Estava desligado, né? Vamos recomeçar, então. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, número PE 100/2022, PE 101/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica de Iniciativa do Poder Legislativo, número PELO, LEG 2, de 2022, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução, número PR 9/2022, de autoria da mesa diretora. Indicação número 857-22, de autoria vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 682-22, de autoria vereador Valmir D'Agostin. Indicação número 858-22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 683-22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Memorando 679/2022, Criciúma, 7 de novembro de 2022, à Secretaria-Geral. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese na sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2022, conforme artigo 85, a linha B do Regimento Interno. Atenciosamente, Thaís Valim, assessora parlamentar. Comunico ao plenário que foi recebido por esta Casa Legislativa ofício acerca da representação em face de vereador no exercício do mandato. Em respeito ao dispositivo da Resolução 17/2003 desta Casa Legislativa, solicito ao senhor vice-presidente que faça a leitura do ofício. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, vereadora Roseli de Luca Pisolo. Alexandre Chaves de Souza, brasileiro, casado, servidor público estadual, inscrito no CPF sob o número 021-242-019-48, residente domiciliado à rua Cecília Darós Casagrande, número 300, apartamento 302, Centro Criciúma, Santa Catarina, CEP 88.802-400.
Marcos Ricardo dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o número 098-765-819-02, Rua Tamaio, 140, Tamaio está marcado aqui, 140, bairro Argentina, Criciúma, Santa Catarina, CEP 88.813-564, vem perante Sua Excelência, na condição de munícipes, nos termos do artigo 84 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, combinado com o artigo 5º, inciso 1º, 2º e 4º da Resolução 17/2003 dessa Casa, apresentar Jonas Marques Martinhago, brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o número 058-960-639-54, residente domiciliado à Rua Zeferino Pellegrino, número 201, Mina do Mato, Criciúma, Santa Catarina, CEP 600, Aline Constantino Bonfante da Rosa, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o número 065-803-59919, residente domiciliado na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, número 1255, Mina do Mato, CEP 88.810-300. Representação. Em face da senhora vereadora Giovana Vitor Mondardo, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em razão das publicações feitas no seu perfil do Instagram, em 2 de 11 de 2022, as quais a parlamentar profere acusações aos munícipes de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e indiretamente a outros catarinenses, taxando-os de nazistas, desencadeando outras publicações por pessoas públicas de partidos aliados, dando visibilidade negativa, ofensiva e depreciativa aos manifestantes dos atos públicos pós-eleição, aos munícipes de São Miguel do Oeste e ao próprio Estado de Santa Catarina, conforme os fatos e as razões de direitos que passo a expor. Dos fatos. Por volta das 14 horas do dia 2 de 11 de 2022, a senhora vereadora Giovana Mondardo publicou no seu perfil do Instagram, @gimondardo, vídeo de manifestação realizado por populares no município de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, no qual os manifestantes oravam e saudavam a bandeira do Brasil ao som do hino nacional brasileiro. Na legenda do vídeo, escreveu: em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, saudação nazista. O que dizem? Isso é manifestação? Isso é direito constitucional? O vídeo ainda foi compartilhado via Stories, conforme registro e anexo, impulsionado sua difusão pelo Estado e pelo país. Cerca de 4 horas mais tarde, em decorrência do compartilhamento intencional e com caráter depreciativo da população catarinense e dos manifestantes, ainda contendo evidentes desinformação, o material chegou às mãos do deputado federal eleito Guilherme Boulos, que, em sua rede social, postou a imagem abaixo. Na legenda, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra teceu os seguintes comentários. Reticências. Mas a batalha não acabou. As imagens da saudação nazista em Santa Catarina são um exemplo de que precisaremos estar firmes e mobilizados para derrotar os bolsonaristas na sociedade brasileira. Fecha aspas. A vereadora ainda publicou mais tarde notícia contendo esclarecimentos feitos pelos organizadores do evento, que, em outras coisas, informaram de que estaria sendo feito, no momento registrado, a saudação à bandeira, e que teriam sido orientados pelo organizador, via microfone, a estender as mãos sobre o ombro da pessoa à frente para canalizar as energias, o que, diga-se de passagem, fica claro do próprio vídeo publicado, e a parlamentar ironizou. Note, senhora presidente, que mesmo com o esclarecimento, a representada ironiza a, entre aspas, justificativa e atenta prestar uma lição de moral. Abre aspas. Se você não está jurando a bandeira ou a Constituição ou algum código de ética, a postura diante do hino nacional é, mão no peito em imposição de sentido, fecha aspas. No ato contínuo, após o Ministério Público de Santa Catarina se manifestar, nota de rodapé, no sentido de que não houve intenção de saudar o nazismo,
A vereadora deixa de esclarecer a situação e se desculpar com os catarinenses. Manteve-se suas publicações mentirosas no ar e limitou-se a publicar um story, entre parênteses, tipo de publicação temporária, repostando a manchete. Não bastante o deputado eleito Guilherme Boulos, do PSOL, com a mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram, a vinculação das informações sabidamente falsa ainda acarretou outras vinculações em âmbito nacional, todas difamando a população catarinense e estimulando o ódio contra o Estado de Santa Catarina e seu povo. Inclusive, a eleita Marina Silva, do Rede, o blogueiro Felipe Castanheri, com 7,5 milhões de seguidores, e jornal Folha de São Paulo, a CNN Brasil, entre outros. Nesse cenário, a atitude vereadora completamente descabida e distante do decoro parlamentar, além de servir de exemplo, estimulou diversas manifestações xenofóbicas, caluniosas, difamatórias e absolutamente prejudiciais ao povo catarinense e ao próprio Estado de Santa Catarina, sendo extremamente inadequado e inadmissível que uma parlamentar incentive esse tipo de ofensa e de depreciação da população que sustenta o cargo que ocupa no poder público. Fundamento jurídico. O senhor acha justo, necessário fazer todo o fundamento jurídico, senhor presidente? Da inveracidade das acusações da representada. Trata-se de representação em face da vereadora do município do cargo pelo cometimento reiterado de manifestações públicas em ambiente virtual contendo informações falsas e caluniosas, acompanhadas de incitações e acusações também caluniosas, depreciativas e, portanto, criminosas em desfavor do cidadão catarinense e pelo gozo de seus direitos civis ao se manifestarem pacificamente em frente do batalhão do Exército Brasileiro. Conforme nota 2 de rodapé divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina, ainda em 2/11, a apuração preliminar do Ministério Público de Santa Catarina não identificou intenção de apologia ao nazismo pelos manifestantes no extremo oeste catarinense. A nota. Após a divulgação do vídeo em que manifestantes fizeram gestos que poderiam significar apologia ao nazismo, em manifestação de manhã desta quarta-feira, 2/11, o Ministério Público, por meio do GAECO, Grupo Regional de São Miguel de Oeste, realizou identificação de manifestantes, analisou imagens e conversou com testemunhas dos atos, e avaliou que não houve intenção, aparentemente, de se fazer apologia ao nazismo, não havendo evidência de prática de crime, muito embora a atitude ser absolutamente incompatível com o respeito exigido durante a execução do hino nacional e poder gerar algumas responsabilidades. A apuração preliminar foi feita de forma célere e prioritária pelo GAECO diante da extrema gravidade do fato noticiado. Segundo o apurado, o gesto realizado pelos manifestantes foi executado após serem conclamados pelo locutor do evento, empresário local, estenderem a mão sobre o ombro da pessoa de sua frente, ou que houvesse para que estendessem o braço, a fim de que emanar energias positivas. O relator foi confirmado pelo policial que acompanhava a manifestação, bem como os diversos repórteres que estavam no evento. Em diligências, não restou evidenciada nenhuma ligação do referido locutor com o nazismo, bem como foram identificadas imagens que os manifestantes, por diversos momentos, realizaram orações, inclusive se ajoelharam em frente ao quartel do Exército, trazendo verossimilhança à narrativa que não se trata de gesto nazista. Ainda, na análise das imagens, também ficou demonstrado que há divulgação de notícias não verídicas na presença da bandeira neonazista nas manifestações de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, pois a imagem não é compatível com o município e com a manifestação em que a manifestação é realizada. Cumpre aqui lembrar, senhora presidente, que a representada, ciente de todo o informado pelos organizadores do evento, ainda ironizou a explicação como se fosse uma mera, entre aspas, desculpa, sendo que, na análise das imagens divulgadas pela própria vereadora e seus atos difamatórios, é evidente a imagem dos manifestantes com as mãos sobre os ombros dos demais. Nesse cenário representada, 1. Deixou de averiguar o contexto envolvido que as gravíssimas e criminosas acusações que proferiu com toda uma população. Ou então, 2. Sabendo da inveracidade das informações, divulgou-as de forma
Da mesma forma, 3. Após tomar conhecimento das aplicações confirmadas por policiais e repórteres presentes, além de incontável volume de imagens do evento, ironizou os esclarecimentos, mantendo-se em alta narrativa política criminosa que havia semeado. 4. Após a publicação da nota do Ministério Público de Santa Catarina, deixou de apagar as publicações contendo acusações infames e criminosas contra a população catarinense e todos os comentários odiosos de seus seguidores que lá deixaram sua marca, entre aspas. E 5. Deixou de se retratar e desculpar-se com os lesados e caluniados, limitando-se a, entre aspas, republicar, fecha aspas, temporariamente a informação de que o Ministério Público havia negado a existência de apologia ao nazismo, ainda reforçando em outras publicações que os manifestantes em questões, entre aspas, flertavam com o nazismo. Nesse contexto, verifica-se o inequívoco dolo da representada em prejudicar a imagem pública dos manifestantes em prol de nada mais do que, entre parênteses, prestígio político, baseando as mentiras criminosamente compartilhadas. Assim sendo, deve também ser inequívoco o ânimos desta Casa Legislativa em punir essa senhora que, sem o menor respeito pelo povo que diz representar, acusa a população de crimes sem qualquer indício de prova, inflamando o ambiente político com mentiras espúrias e com propósitos de promoção pessoal e depreciação dos seus opositores. Do comportamento incompatível com decoro parlamentar. Os atos cometidos pela senhora vereadora incluem: 1. Publicação inicial vinculada com o perfil do Instagram, na qual, com base em informações sabidamente falsas e descontextualizada com fins políticos, acusa manifestantes de São Miguel do Oeste a realizarem saudação, entre parênteses, entre aspas, saudação nazista. 2. Publicação reincidente na qual, após esclarecimento prestado pelos manifestantes, a parlamentar ironiza a explicação prestada e suaviza o tom, afirmando que, abre aspas, aguarda investigação do Ministério Público por saudação nazista, fecha aspas, mesmo já tendo feito acusação anterior à investigação, incorrendo inclusive em crime. Artigo 138, parágrafo 1º do Código Penal. 3. Prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Uma vez que, mesmo após tomado conhecimento de notícias vinculadas pela colunista Dagmara Spaltz, a qual, inclusive, compartilhou de forma temporária o seu perfil, deixou de excluir as publicações ofensivas e inverídicas do seu perfil do Instagram, deixando por consequência de corrigir acusações caluniosas que atingiram não só os manifestantes de São Miguel do Oeste, como todos os catarinenses que se sentiram ofendidos e incriminados pela calúnia proferida pela senhora vereadora e outros indivíduos no âmbito nacional. Nesse sentido, sendo assim, dispõe a Lei Orgânica do município de Criciúma. Artigo 21. Perde o mandato o vereador. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. O regimento interno da Câmara de Vereadores assim posiciona. Artigo 83. Perde o mandato do vereador. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com decoro parlamentar o desrespeito às decisões e às determinações da mesa e do presidente da Câmara, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagem indevida. Artigo 84. Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instaurar o processo administrativo disciplinar ou suspensão temporária ou perda de mandato, nesse caso após denúncia admitida em plenário, obedecendo o rito estabelecido na Resolução 017/2003, Código de Ética. O Código de Ética da Câmara Legislativa, instituída pela Resolução número 17/2003, preceptua o seguinte: para artigo 1º, são deveres do vereador, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do município de Criciúma. 2º, inciso 2º, defender o ordenamento jurídico vigente no país.
Inciso 3º, observar os preceitos deste Código de Ética e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Criciúma. Inciso 4º, exercer a vereança com absoluta obediência ao decoro parlamentar, com zelo e com probidade. Artigo 2º, constitui também deveres fundamentais do vereador. Inciso 5º, exercer o seu mistério com dignidade, consciência e estrita obediência à norma da ciência ética e da moral, pautando todos os seus atos, mesmo fora de suas atividades parlamentares, por princípios morais rígidos que dignifiquem a atividade política e o respeito e estima do povo pelo homem político. Artigo 5º, considera-se incompatível com a ética e o decoro parlamentar possível de aplicação das penalidades previstas neste Código. Inciso 1º, o uso indevido do absoluto das prerrogativas inerentes ao exercício do mandato nas sessões legislativas ou fora delas. 2º, a prática de atos que ultrapassem o limite da razoabilidade e da inviolabilidade de suas opiniões, palavras e atos, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 4º, a prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar que compromete a dignidade do exercício da vereança durante as sessões legislativas ou fora dela, no que tange à inobservância das prescrições do regimento interno, faltando com a verdade e fazendo uso das expressões ou gestos incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso ou no relacionamento com seus pares ou com o público. Artigo 9º. Considerar-se-á em curso passivo da perda temporária do mandato ou por ato da presidência da Câmara, ouvido o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o vereador que cometer as seguintes infrações após regular processo em que assegure o pleno exercício do direito de defesa. Inciso 1º, reincidência da prática nos atos, nas hipóteses previstas nos artigos e incisos anteriores, devidamente comprovados. Inciso 2º, a prática de transgressão grave e reiterada aos preceitos contidos no regimento interno e nas normas desse cargo. Do abuso das prerrogativas parlamentares. Ao vereador é previsto a inviolabilidade relativa pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nas circunstâncias do município, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Criciúma. No entanto, conforme entendimento já reiterado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos das petições 8.242, 8.259, 8.262, 8.263, 8.267 e 8.366, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, abre aspas, ainda que se garanta ampla liberdade de expressão nos casos dos abusos ou usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessas prerrogativas, imunidade e inviolabilidade para a ofensa a terceiros ou para incitar a prática dos delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade. Fecha aspas. O voto do ministro Gilmar Mendes acompanha o ministro Fachinha Ricardo Lewandowski. Expressou que, entre aspas, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e a imunidade parlamentar não é salvo-conduto para o cometimento de ilícitos. Fecha aspas. Em acordo prolatado nos autos da petição 8.366, Distrito Federal, em sede de agravo, assim se expressou o relator, ministro Gilmar Mendes. Quer que leia a expressão do ministro? Obrigado. Então tá bom. Vamos lá. O fundamento e a razão de ser dessa imunidade residem na proteção da separação dos poderes, de modo a garantir que o parlamentar possa deliberar com independência e efetividade, livre de opressão e de intimidação do poder executivo, máxime no exercício da relevante função de criticar políticos considerados vitais. Os contornos dessas prerrogativas foram firmados historicamente à luz dos casos concretos, em que os abusos da coroa e dos parlamentares provocam a paulatina definição da imunidade material, significando com a imunidade parlamentar. Não é, e nunca foi, uma prerrogativa estática. Assento por oportuno que, assim como qualquer direito e liberdade de opinião e de palavra de atividades parlamentares, não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo direitos individuais contra excessos, independentes de terem ou não partido e representações do povo, os quais têm o dever de agir de forma consentânea com o elevado munus público que exerce. Muito embora as expressões tenham sido divulgadas num contexto beligerante do Estado
no estado de Goiás, é possível constatar, sem maiores dificuldades, que o querelado agiu com excesso, ultrapassando os limites civilizados do debate público, desaguando ao fim e ao cabo para as ofensas, injúrias e difamações. Deve-se sublinhar apenas as expressões ofensivas foram publicadas nas redes sociais do parlamentar, não se tratando, portanto, de discurso proferido no âmbito da Casa Legislativa, ao qual a jurisprudência dessa Corte empresta uma maior proteção no que concerne à imunidade material. Diante desse panorama, figura-se cabível, segundo penso, submeter o querelado às consequências decorrentes de sua fala, respondendo à ação penal pelas supostas práticas de crime contra a honra, porque o querelante expôs de forma clara e objetiva os fatos de que, em tese, constituiriam os crimes de injúria e difamação, conforme previsto no artigo 139 e 140 do Código Penal. Grafos nossos, né? Nesse campo, conforme preceitua o artigo 5º, inciso 1º e 2º do Código de Ética dessa Casa Legislativa, vê-se como evidência a configuração do abuso da prerrogativa pelos excessos criminosos, perpetuando em reiteradas manifestações de parlamentar em redes sociais, imputando a membros da população catarinense o cometimento do crime, mesmo sabendo tratar-se de meras narrativas políticas inflamado no bojo em período que pós-eleição, usando um ato claro de difamação e calúnia para fins meramente políticos. Do procedimento. Nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do Código de Ética, abre aspas, a perda do mandato será decidido pela Câmara, por voto secreto à maioria qualificada, mediante provocação da mesa e ou partido político representado na Casa, fecha aspas. O artigo 14 do Código preceitua que, lida em plenário, a denúncia contra o vereador admitida será encaminhada de imediato pela presidência ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para, em seu papel verificativo previsto nos incisos 1º a 5º do artigo 15 da mesmo diploma. Nesse sentido, em não sendo o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instituído com caráter de comissão permanente, submete-se a presente representação diretamente à figura do presidente desta augusta Casa Legislativa para que a mesa diretora, a ser certificada formalmente e após a leitura em plenário, adote as devidas providências em prol da abertura imediata do processo junto ao Conselho de Ética, comunicando a representada para apreciação, apresentar sua defesa no prazo não superior a 10 dias e requerer da mesma de imediato pública e clara retratação, a fim de que seja protegido a priori a boa imagem que esta Casa sempre primou em resguardar perante a sociedade. Do outro norte, com fulcro no artigo 11 e 13 do Código de Ética, é mister que a senhora presidente proceda de imediato à solicitação do acompanhamento do caso pela consultoria jurídica da Casa, bem como solicite ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e à Polícia Civil a apuração dos fatos criminosos cometidos pela senhora parlamentar em desfavor de toda a sociedade catarinense, notadamente a população do município de São Miguel do Oeste, acusados criminalmente de saudar o nazismo. Quarto dos pedidos. Com base em todo exposto, requer-se a. O protocolo da presente representação perante a respeitabilíssima presidência desta Câmara de Vereadores, bem como o seu devido encaminhamento ao expediente da Casa para leitura em plenário na próxima sessão ordinária. B. O recebimento da denúncia, com imediato encaminhamento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para que sejam adotados os procedimentos previstos no artigo 14 e 15 da Resolução nº 17/2003 desta Câmara de Vereadores. C. O despacho liminar, pela excelentíssima senhora presidente, determinando a eminente representada, vereadora Giovana Vito Mondardo, do Partido Comunista do Brasil, que se retrate publicamente ou que apresente provas irrefutáveis de que os manifestantes ofendidos de São Miguel do Oeste estavam dolosamente referenciado o nazismo. D. O despacho liminar, pela excelentíssima senhora presidente,
remetendo ofício à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, dada a gravidade e lesividade dos atos protagonizados pela parlamentar em face de toda a população catarinense, nos termos do artigo 11 da Resolução 17/2003 desta Casa Legislativa, e seja dado início ao processo de apuração pelo Conselho de Ética, o quão antes possível, a fim de que se apure a responsabilidade e o dolo da representada quando das calúnias realizadas em face da população catarinense, bem como de eventual nexo de causalidade entre a conduta da vereadora e a proporção nacional que os mesmos vídeos publicados pela representada atingiram, denegrindo e minando a imagem do Estado de Santa Catarina em todo o país. F. Seja, por fim, constatada a existência do dolo da senhora vereadora ao caluniar e ironizar os atos dos manifestantes de 2 de novembro de 2022 e comprovada a falsidade das informações divulgadas intencionalmente e com propósito puramente político em meio a uma guerra inflamada de narrativas, seja levando ao plenário desta Câmara a proposta de cassação do mandato da representada nos termos do artigo 83, inciso 2º, 83, parágrafo 1º e 84 do regimento interno dessa Câmara, combinado com os artigos 1º, incisos 3º e 4º, 2º, inciso 5º, inciso 5º, incisos 1º, 2º e 4º, e 9º, inciso 1 e 2, e 2º, 1º e 2º, todos do Código de Ética desta Casa, Resolução 017/2003, ou, alternativamente, seja suspensa temporariamente o exercício do mandato pelo prazo mínimo de 6 meses, nos termos do inciso 3º do artigo 6º do Código de Ética desta Casa. Criciúma, Santa Catarina, 3 de novembro de 2022. Alexandre Chaves de Souza, representante. Marcos Ricardo dos Santos, representante. Jonas Marques Martinhago, representante. Aline Constantino Bonfante da Rosa, representante. Água. Em conformidade com a legislação já citada, coloco em votação a denúncia apresentada, a qual culminará na sua admissibilidade ou não. Ressalto que aqueles que votarem a favor estarão admitindo a denúncia para seu processamento junto ao Conselho de Ética. Aqueles que votarem contra estarão inadmitindo a denúncia, a qual será arquivada. A votação está liberada. Nenhuma sessão em aberto? Eu sei. A minha sessão não está aberta. Depois toca uma. A votação está encerrada. Não foi aceita, tá, a representação por unanimidade e vai ser arquivada. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, minha questão de ordem é para saudar o resultado dessa votação, porque ela configura o direito inalienável do vereador
exercer o seu papel fiscalizador. Por isso, gostaria de fazer essa saudação. Tá. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres do PE 99 de 2022, que trata de uma transposições para a Secretaria de Esporte de Criciúma. É de todas as comissões? Isso. Até, inclusive, esse projeto ele foi lido ontem e eu antecipei a todos os presidentes de comissões para que todos os vereadores tivessem o conhecimento antes de eu pedir para que fosse botado em... Então, em votação, a dispensa de parecer do PE 99/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Pedir para que seja incluso na ordem de dia de hoje o PE 99 de 2022. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PE 99/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Obrigado. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Declina com a palavra o vereador Salésio Lima. Foi. Não tem metodologia. Senhora presidente, cumprimentar a mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite. Senhora presidente, só fazer um agradecimento e, ao mesmo tempo, comunicar aos vereadores do requerimento datado de 10 de maio de 2021 da Comissão de Obras, no qual a Comissão de Obras composta por mim, pelo vereador Márcio, pelo vereador Miri e pela vereadora Cid, hoje representada aqui na pessoa do nosso membro da comissão, Obadias. Nós fizemos um pedido para a Secretaria de Obras, nessa data, pedindo que fosse analisado um estudo mais aprofundado de uma viabilidade no trânsito na região da Santa Luzia. O que nós pedíamos? Que fosse criada uma alternativa para a Avenida Universitária. E aí nós pedimos que viesse desde a Lucas Peruc, pegando a Henrique Mesari, lá do San Defende, atravessando loteamento Vila Real, Vila Esperança, saindo na Vante Rovares, que é a rodovia do aeroporto, e atravessando ali, sairíamos no anel viário, que é a rodovia Antônio Juste ali. Pois bem, a resposta do nosso secretário, Tita Belloli, naquela data, ao requerimento 329 de 2021, dizia que, informar que a referida solicitação da Comissão de Obras está em análise e estudos pela equipe técnica da Secretaria. Pois bem, hoje pela tarde e pela manhã nós tivemos 2 reuniões, eu mais o Márcio com o secretário, e numa dessas o secretário Tita me confirmou, então, que esse encaminhamento foi dado e que esse projeto está já sendo elaborado pela Unesc, onde nós vamos, então, ter uma saída naquela região ali, que todas as tardes e pelas manhãs o trânsito fica muito intenso. Então, nós teremos uma saída que vai auxiliar a Unesc, que vai auxiliar a SAT, que vai auxiliar quem vai para Sangão e toda aquela região ali. Então, o nosso agradecimento, a acolhida pelo secretário e pelo nosso prefeito Clécio Sovaro, que tem uma visão de desenvolvimento da nossa cidade. Nosso agradecimento em nome da Comissão de Obras. Obrigado, senhora presidente. Por solicitação do vereador Kaminski, nós vamos suspender novamente a sessão para tratar de um assunto sobre a tribuna livre.
A sessão está suspensa por alguns minutos. Reabertos os trabalhos. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador Júlio Kaminski, a Associação dos Diabéticos de Criciúma, representada pela senhora Fabrícia Chalkowski Canarim e pela senhora Jusileia Marques, a qual discorrerão acerca da área de atuação da entidade e assuntos relacionados. Desta forma, convido-as para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Solicito ao senhor vereador Kaminski que faça uso da palavra, dando as boas-vindas às nossas convidadas. Pronto. Aonde que ela está? Muito boa tarde, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa. Cumprimento especial a Juniceia. Acertei? Juniceia. Eu vim direto do trabalho, tenho duas profissões, sou policial penal e nutricionista. Muito bem. É Juniceia Marques, mas podem chamar de Juni, está tudo bem. Obrigado, Juniceia. E Obrigada. também a Fabrícia Canarim, que está conosco. Quero cumprimentar todas as vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecer, inicialmente, a todos os vereadores que se colocaram à disposição, né, porque, em decorrência do ato anterior, acabou comprometendo a nossa tribuna livre e, muito gentilmente, a nosso pedido, vocês nos cederam o tempo para que a gente pudesse ouvi-las acerca dos assuntos associados a diabetes, e a gente não poderia perder esse momento por considerar de extrema importância e aproveitando, sem dúvida nenhuma, a presença delas aqui. O doutor Daniel, que é endocrinologista, estaria presente, mas, em decorrência do que aconteceu anteriormente, acabaram meio que comprometendo a vinda dele, né, pelo tempo que ele teria disponibilidade. Então, eu agradeço, sejam muito bem-vindas. Tá? Os vereadores cederam os tempos para que vocês pudessem explanar sobre o tema. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Está dando para ouvir? Nós é que agradecemos. A Fabrícia, ela é mãe de 3 crianças com diabetes tipo 1. E eu sou mãe de uma adolescente diabetes tipo 1. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. Vocês têm o poder nas mãos de mudar a realidade das nossas famílias. A minha filha, aos 10 anos de idade, e até então super saudável, foi diagnosticada com diabetes tipo 1. O que é diabetes tipo 1? O Dr. Daniel Daltoé ia estar aqui hoje, não pode, ele é o médico, mas eu, como nutricionista e mãe de uma diabética tipo 1, posso dizer para vocês, em suma, que é uma doença cruel, ela não dá férias, ela não dá folga, são 24 horas de controle. A gente tem que picar os dedinhos dos nossos filhos a cada refeição, antes para poder dar insulina suficiente para aquela refeição e depois para ver se ela foi suficiente ou se tem que corrigir. Então, há dias em que a gente pica todos os dedos das mãos e tem que picar o dedo dos pés. Então, vocês imaginem fazer isso todos os dias de sua vida sem nenhuma previsão de cura, e não há tratamento. Existe a insulina que faz o controle. Ela não trata, porque o que trata cura. Então, como não tem cura e é crônica e progressiva, é uma doença cruel. Não é fácil de conviver, exige muito tempo, dinheiro, dedicação, e eu fiquei 1 ano sem poder trabalhar. A Fabrícia é doutora nisso, ela tem 3, eu tenho 1.
O que nós queremos dizer para vocês é que essa doença é uma das que mais mata no mundo. Como ela é diagnosticada na infância e ela não tem cura, os nossos filhos vão conviver com essa doença por longos anos. A única chance que a gente tem é o controle, para que não haja as complicações. Mutilação de ponta de dedo, ponta de nariz, problemas renais, necessidade de transplante, internações por cetoacidose diabética. São consequências comuns. Por quê? Porque os pais não têm condições financeiras de comprar o Libre. O Libre é o aparelho de medição de glicose contínua que o Dr. Daniel Daltoé ia explicar para vocês hoje como funciona. A minha filha está ali, atrás de vocês. Ela vai mostrar para vocês como é que é o aparelho no braço dela. Aquele aparelho no braço dela me permite trabalhar, permite que a escola não me chame uma vez ou duas, no mínimo, por semana, porque ela está passando mal. Permite que eu pique o dedo dela 3 vezes no máximo por dia para calibrar, para ver se está ok. Ela hoje tem uma vida normal como as coleguinhas dela, graças àquele aparelho. E o custo dele é R$ 290 e ele dura apenas 14 dias. Então, nós que temos que ter uma alimentação diet, que é bem cara, alimentação um pouco adequada para a doença deles, é difícil manter muitas vezes os cuidados de insulina, alimentação, exames constantes, consultas e mais esse Libre. Vocês têm o poder nas mãos de criar uma lei nesse município, como em outros municípios foi criado, não é o primeiro, né, a incluir o Libre como insumo diabético essencial, que é o que ele é. Ele é indispensável. Eu era formada em Direito e era policial, né, há 10 anos, quando ela foi diagnosticada. Eu precisei fazer uma faculdade de nutrição para poder entender melhor o que a minha filha passava com a doença dela, para poder, no dia a dia, melhorar o controle. E eu digo para vocês que se não fosse o Libre, eu não conseguiria ver o impacto dos alimentos no sangue dela. A Fabrícia sabe, ele mostra num aparelhinho o valor da glicemia em tempo real a cada vez que a gente escaneia. Então, a gente não precisa picar o dedo, botar o sangue num aparelho e ver o número. A gente faz assim, porque ele é um aparelhinho eletrônico que tem uma mini cânula, que é similar a uma agulha, fica ali, é indolor, dói na aplicação apenas, mas depois não dói mais. E com 14 dias o sensor expira, a gente tem que comprar outro. Mas aqueles 14 dias foram essenciais. E se a gente faz 14 dias, mais 14 dias, mais 14 dias, mais 14 dias de um bom controle, a gente pode ter uma chance que os nossos filhos tenham uma vida normal, que não venham a sofrer complicações, porque as complicações do diabetes, elas vêm, principalmente quando não usa o Libre. E é muito difícil para um jovem adolescente ficar tirando o sangue dele o tempo todo na quadra de futebol, no meio da sala de aula, na lanchonete na frente dos amigos, numa festinha. É muito difícil viver dessa maneira. Então, eu queria muito dizer para vocês que eu sou muito grata por estar aqui, por vocês estarem pacientemente nesse final de tarde nos ouvindo. Nós somos mães. Eu não sou nutricionista, eu não sou policial, eu não sou nada. Eu sou mãe, nesse momento eu sou mãe. Mas eu posso dizer como profissional da área de saúde que, para um diabético tipo 1, a insulina e o Libre são essenciais. Muito essenciais. E vocês têm o poder de fornecer o Libre através da Prefeitura de Criciúma. Dos diabéticos que existem, apenas 1% em torno são tipo 1, que é o tipo mais severo, como todo mundo fala, tá? Vivem descompensados, porque eles não produzem nada de insulina, diferente do tipo 2, que muitas vezes ainda produz residualmente, né? E conseguem controlar só com remédio. A minha filha toma em torno de 8 injeções por dia de insulina, às vezes mais, e ela teria que picar o dedo em torno de 10 vezes por dia. Por isso ela tem uma glicada de pessoa não diabética, porque a gente exerce esse controle. Porém, agora com o Libre, ela quase não se pica, e ela consegue calcular melhor a dose de insulina, porque ela sabe o impacto do alimento através da leitura do sensor. Eu não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Eu gostaria de passar agora a palavra para Fabrícia, que tem 3 filhas, né? Ela me ajudou muito através de grupos de WhatsApp quando eu fui diagnosticada, porque a diabetes é um diagnóstico familiar. Está ali o meu esposo, que também é policial, trabalha comigo.
Nós três temos diabetes tipo 1 nas nossas rotinas. Então, a Fabrícia, ela é uma alma boa que ajuda todo mundo com boas palavras, com consolo. E eu vou dar a palavra agora a ela para que ela possa se expressar como presidente da Associação dos Diabéticos de Criciúma e como nutricionista mãe. Nesse momento, eu agradeço, então, a oportunidade de ter me dirigido aos senhores e senhoras. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Fabrícia Canarim. A gente tem uma associação de diabéticos em Criciúma, apesar de não ser muito vista ou lembrada, mas a gente tem já fazem 10 anos. E a gente ajuda dessa forma. Os mais carentes, que às vezes não têm nem o básico, que seria a insulina, para poder se tratar. Tem dificuldade de pegar imposto, hoje é na Unesc, então enfrenta várias dificuldades, que a gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema não funciona 100%. E, como a Jussiane falou aqui da filha dela que tem o Libre, as minhas filhas já usaram, mas, infelizmente, por questão financeiras, eu não consigo manter esse custo para elas. A filha dela hoje tem uma glicada de 5. Meu Deus, que sonho. Tá? Então, eu vou comparar para vocês isso com a minha, que tem uma glicada de 10. Por quê? Porque eu não tenho condições de dar para minhas filhas esse Libre, que seria R$380, daí vocês multiplicam por 3, dura 14 dias, vocês multiplicam por mais 2. Então, infelizmente... Então, a gente veio aqui na Câmara, eu sempre tive, desde que a minha filha mais velha, hoje tem 26 anos, ela é diabética desde os 2, e depois vieram as outras. Então, o meu sonho sempre foi lutar, porque eu, por ter um conhecimento melhor, eu dei uma qualidade de vida melhor para minhas filhas. Mas eu penso assim, e aquela pessoa, aquela criança lá do bairro precário, que não tem conhecimento que eu tenho acesso a médicos particulares. Então, eu penso naquela criança, da mãe daquela criança. Quantas noites eu tive que ir para a UTI com as minhas filhas em coma, Imagina aquela mãe. Agora, tu imagina aquela mãe hoje podendo dar uma qualidade de vida para um filho, que só depende de vocês. A mãe deixar o filho ir para o colégio e receber a glicose dele pelo celular dela. Ela não vai ficar preocupada. Ela vai ter a criança vai ter uma qualidade de vida, essa criança vai crescer saudável. Essa criança pode envelhecer, coisa que hoje a preocupação de um diabético, de uma mãe diabética, será que eu vou ver a minha filha até quantos anos? Será que eu vou ter netos? Por ela ter uma qualidade de vida inferior do que eu posso proporcionar a ela. Então, por toda essa situação, a gente veio aqui, eu queria pedir até, de repente, abrir uma outra oportunidade para o doutor Daniel, da AutoE, ele é endocrinologista, e ele abraça essa causa junto conosco, de estar falando aqui para vocês com mais conhecimento da causa, digamos assim. Então, eu peço a vocês encarecidamente, como a Jussiane falou, não é fácil ver o dedo do teu filho sendo atrofiado, Não é fácil tu ver Eu acho que a maioria aqui tem um familiar diabético, porque a diabetes é a 4ª doença que mais mata no mundo. Então, duvido que ninguém tenha, Ver daqui a pouco, a tua filha tem diabetes, fulano morreu há pouco tempo de Covid por causa de diabetes. Eu quero dar uma qualidade de vida, sim, para minhas filhas. Talvez esse projeto que eu tenha do município distribuir o Libre nem chegue nelas, mas vão chegar em outras crianças que eu já passei por isso. Então, eu peço para vocês, pesquisem, descubram o que é o Libre, e nos apoiem nessa causa. Eu peço encarecidamente. Nós vamos deixar a palavra livre aos vereadores.
Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Também gostaria de agradecer a presença da Rindalta aqui, bem-vinda, né, de Oliveira, representando o Conselho Municipal de Saúde e a DVT, e todas as pessoas representando esse importante segmento da nossa sociedade. Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Muito rápido, senhora presidente, eu queria fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, é que, na realidade, o projeto de lei ele não pode ser originário pela essa Casa Legislativa, porque cria atribuições, obriga o município a ter dispêndio, o que compromete. É claro que, provavelmente, na segunda-feira, nós vamos ter um requerimento fazendo a solicitação, né, para que Já fez, né, Giovana? Então, mas a gente vai insistir nessa questão, né, pedindo para que o Executivo vão fazer em nome de todos os vereadores, obviamente, se todos assim o concordarem, né, para que a gente possa estar levando essa discussão adiante, até pela necessidade do que isso representa, é claro, fazer para as pessoas com dificuldades financeiras inicialmente, talvez para os idosos, enfim. Eu também tenho a Nora em casa que usa esse aparelho, sei como é que funciona isso. De qualquer forma, eu só gostaria de fazer essa menção. Essa casa pode, sim, dar os encaminhamentos, não fazer a criação do projeto de lei, até para que isso não infira até num vício de origem. A gente tem a ciência de que não é essa possibilidade. No entanto, há possibilidade, sim, para que outros encaminhamentos sejam realizados, e nós usamos uma ferramenta chamada requerimento, onde você pede esclarecimento, pede informações, dá sugestões. Então, isso são os 2 pontos que eu gostaria de frisar. No segundo, é claro, a importância, a necessidade. Claro que o doutor Daniel poderia estar nos aprofundando bastante, né, em termos de doença, falando muito mais aprofundadamente, mas a importância da presença de vocês aqui hoje serve para a conscientização, para a informação e para ver o quanto vocês, como nós, né, enquanto pais, sofremos quando temos em nossa família uma pessoa com diabetes. Realmente é sensível demais as informações que vocês trazem, né? Picar dedinho da criança e tal. E sem considerar o efeito que isso causa. Nós temos um ambulatório de ferida na Unesco que trata feridas, na sua grande maioria ocasionadas por problemas de diabetes. A palavra continua aberta. O vereador Antônio, mas era o mesmo assunto, então ele declinou. O vereador Márcio Darós. Senhora presidente, boa tarde, colegas vereadores, público que nos assiste e as nossas convidadas. Senhora, você tem mais ou menos uma estimativa de quantos pacientes hoje tem no município que fazem o uso que tem a diabetes tipo 1? Obrigado. Não, infelizmente a gente não tem esse levantamento. Eu até tentei há anos atrás pegar essas informações, mas nem todo mundo hoje depende do SUS, o diabético, né? Vai ter o caso da filha dela. Então, a gente não consegue fazer um levantamento exato, nem proporcional, digamos assim. A Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, ela tem uma forma de descobrir exatamente quantas pessoas com diabetes tipo 1 nós temos em nosso município. Por quê? São as pessoas que picam o dedo todos os dias. E por causa desses dedos picados, muitas adquiriram Covid na época da pandemia, porque abre um canal para vírus e bactéria. Essas pessoas estão todos os meses no postinho, pegando as tirinhas para furarem os dedos diariamente, porque disso depende a vida deles. Então, basta que a Secretaria Municipal veja ali a quantidade de crianças e adolescentes, e às vezes alguns idosos insulino-dependentes que pegam insulina ou tirinhas no posto de saúde, porque na Unesco tem alguns postos também aqui da Secretaria, porque às vezes a pessoa não se adapta com a insulina do governo, que é a NPH e a regular, compra a insulina na farmácia, que melhor se adapta ao organismo, porém a tirinha todos pegam. Então, o cadastro de quem pega as tirinhas de medir glicemia na ponta de dedo é suficiente para que a gente tenha esse levantamento, porém nós não temos acesso a esses dados. Com a palavra a vereadora Tia Cid. Boa noite a todos, boa noite à mesa, nossa presidente, nossas convidadas. Eu quero fazer menção ao assunto, né, diabetes. Eu comentei com a nossa vereadora Gia ali do meu lado,
que hoje o índice diabético ele cresce assustadoramente. Né? Eu atuava na unidade de saúde e até semana passada, e é um dos indicadores do Previne Brasil, é um indicador que nós estamos hoje na saúde correndo atrás. Hoje, somente na unidade de saúde Próspera, nós temos 487 diabéticos. Então, é um número assustador. E não somente na unidade próxima, nós estamos, sim, através das agentes. Eu ainda me refiro, né? Estou afastada, né? Mas nós estamos aí correndo atrás das agentes comunitárias. Como é um índice do Previne Brasil, um indicador do Previne Brasil, tem que estar, assim, na ponta do lápis. Hoje eu não sei a quantia que tem um município, mas é um indicador muito grande. A Secretaria está trabalhando para que a gente consiga fazer a prevenção. Porque muita gente vai só tratar e a gente precisa prevenir. É essencial, sim, né, o que vocês reivindicam, porque eu também tenho diabético na família e eu sei o quanto é triste. Tinha um caso, até passar para vocês, para nos fortalecer referente a essa questão, que, presidente, nós tínhamos um aluno que, quando ele tinha que medir, ele ia ao banheiro, porque ele sentia vergonha de fazer isso dentro da sala de aula. Então, é prioridade, sim, saúde é prioridade, e é muito importante. Parabéns para vocês que estão aqui hoje levantando esse tema. Muito obrigada. Com relação à prevenção do diabetes, a diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune que ela surge de maneira espontânea. O corpo entende que a célula produtora de insulina é inimiga, como se fosse uma bactéria ou um vírus, e destrói. Então, não existe prevenção. O que existe é controle depois do diagnóstico, né? Agora, o diabetes tipo 2, eu, como nutricionista, posso garantir a vocês que, inclusive, foi incluída a palavra reversão do diabetes tipo 2 recentemente pela OMS, porque é facilmente de controle, facilmente controlável e também de fácil reversão através de exercício físico e alimentação adequada. Aonde a gente pode, sim, fazer um trabalho de prevenção. Porém, o Libre, ele é para diabético tipo 1, não para tipo 2. Então, não vai impactar tanto assim no orçamento, porque, como eu falei, no Brasil nós temos milhões de brasileiros com diabetes tipo 2. Apenas 1%, 1,5%, é diabetes tipo 1. E essa estatística também vai se aplicar para os números dentro de Criciúma. Nós teremos várias pessoas com diabetes tipo 2. Porém, o Libre, ele é voltado principalmente para o diabético tipo 1. Ele não tem comprimido que ajude a controlar a glicemia, não existe um remédio oral, apenas injeção. Então, como é de difícil controle e exige injeção, o Libre, que mostra a glicemia em tempo real, impede que ele desmaie por hipo ou fique em hiperglicemia até que entre numa cetoacidose e precise ser internado. É muito sério. É muito sério. O Libre é vida. Né? Então, assim, reitero essa questão da prevenção para o diabético tipo 2, muito bom, Tia Cid, perfeita colocação, porém não existe como prevenir nem como curar a tipo 1. E o Libre que nós estamos pedindo realmente é voltado para o tipo 1, o que não impacta tanto no orçamento, porque são poucos. Um pedido de um vereador, ele gostaria de saber o endereço da associação de vocês. Na verdade, a gente atendia na antiga DVT, que ficava ali no Sindicato dos Mineiros, né? Agora, a gente, como não é uma associação grande, que a gente também possa ter um tempo disponível para atender as pessoas, hoje a gente atende, fica no WhatsApp e marca horário, ainda na DVT, que hoje fica ali no Sindicato da Cerâmica, numa sala térrea ali. Isso, Itacidiçá ali. Então, nós temos uma sala ali, né, horários marcados, e a gente tem para atender o diabético. Ou eu vou até na casa da pessoa, geralmente, quando é caso assim, de uma mãe que descobriu a diabetes numa criança pequena, eu costumo ir até a casa, que não tem conhecimentos, eu costumo ir até a casa, orientar, levo as minhas filhas, tenho experiência, e dou esse suporte para a mãe. Eu também ajudo. Então, o contato hoje é muito WhatsApp, né? E, pessoalmente, seria dessa forma. A palavra continua livre para os vereadores. Com a palavra, a vereadora Arleuda Silveira. Senhora presidente, demais colegas vereadores, nossos convidados.
público que nos assiste aqui hoje no plenário, também pelas redes sociais, aproximadamente da diabetes tipo 1 no cadastro da Secretaria de Saúde tem 19.600 pessoas, mais ou menos, que são feitos o controle pelo SUS, através do sistema da Secretaria de Saúde. Posso afirmar até porque fui secretário de Saúde até há pouco tempo, então a gente acompanhou isso. É o tipo 1, é o mesmo. 19.640 que são cadastrados, fora o privado, como colocou a Patrícia. Na verdade, assim, o tipo 1 é o insulino dependente, é o que, como a Jussiane colocou, ele não vive sem insulina. Tu tem que aplicar de 3, 6 vezes por dia, conforme a alimentação da criança, né? Ou do adolescente ou do adulto. Até porque, muito bem colocado por vocês aqui, né, a minha formação, eu sou bioquímico por profissão, e também da minha família também tive meu pai com diabetes tipo 1, e a gente sabe a dificuldade que tem. E isso nas antigas, né, agora com essa aparelhagem do Libre. Mas a minha dúvida até, para perguntar, via judicial, não se consegue esse aparelho? Já foi mais fácil. Já Tá, mas teve tem casos... como conseguir via judicial? Tem, né? Mas hoje em dia está mais difícil. Muito mais difícil. A justiça também está enxugando, digamos assim. Mas eu acho que vale a pena fazer um estudo, até porque o estudo é pertinente, né? Muito bem colocado aqui pelo vereador Kaminski, proponente dos nossos convidados, e eu não tenho dúvida que todos os colegas vereadores, principalmente a Comissão da Saúde, onde tem a Giovana Mondardo, o Paulo Ferrarese, que aqui não está, e o vereador Manuel, a gente pode fazer algum tipo de ação para que a gente consiga resolver mesmo. Mas não resta a menor dúvida, é uma situação que requer uma dedicação extrema, né, dia a dia, para que as pessoas tenham um conforto maior para poder conviver com isso. Muito obrigado. Na verdade, não é uma questão de conforto, desculpa, né? Conforto que eu digo... É uma questão de saúde. Não, conforto que eu disse, Patrícia, é no sentido do aparelho do Libre, não no sentido da doença. Okay? Porque hoje o diabetes, né, como a Jussiane falou, ela não tem cura, não tem prevenção, mas ela tem como ter uma prevenção e até uma economia nos gastos públicos, questão hospitalar. As minhas filhas, há 2 meses atrás, a minha filha foi para a UTI. Se ela tivesse esse Libre, tenho certeza que ela não teria ido para a UTI. Quanto custa no cofre público uma UTI? Né? Então, ela ficou 1 semana na UTI, sendo que ela podia, sim, ter prevenido em casa com toda uma tecnologia hoje que previne tudo isso. Então, assim, se ela tiver que amputar uma perna, o sistema vai usar mais o sistema, mais o dinheiro público do que hoje dando uma assistência de qualidade do diabetes delas. Como complemento ao que a Fabrícia está explicando, vereador Arleu, o que acontece com algumas sentenças de juízes é que eu tenho uma leve impressão de que alguns juízes não procuram ir a fundo na questão da necessidade do Libre. E eles negam de pronto, entendendo que o SUS oferece tirinha mede glicemia. Para que essa nova tecnologia? Eles acham que é um luxo. Eles não entendem, porque é uma tecnologia recentemente lançada, não tão recente assim, para nós que somos mães de diabéticos tipo 1, já existe aí há mais de 6, 7 anos. Porém, os juízes negam, por incrível que pareça. Eles não verificam, não fazem um Google simples. Morte, diabetes tipo 1, Libre. Morte, diabetes tipo 1, tirinha. Não são capazes de fazer uma análise do mérito da causa e negam. Eu sei porque eu tive negado o pedido de insulina Lantus. Eu não ganhei. Nem sequer verificaram a situação. Se é uma doença sem cura, ela é crônica, a complicação vem e é essencial para a vida, não era para ser negado, era para ser dado, através da sentença, o provimento do pedido. E é negado. Então, há juízes que dão, há juízes que não dão. E eu vou dizer mais.
Como advogada licenciada que sou, hoje sou policial penal e nutricionista, como eu falei, fiz nutrição apenas para ajudar minha filha e ajudo outras crianças de graça, porque só Deus para ajudar essas mães recém-diagnosticadas aí, que precisam de ajuda de mães experientes como nós duas. Eu posso dizer, como advogada licenciada que sou, que às vezes a justiça é cega. Mas é cega mesmo, não é pela imparcialidade, parece que ela é cega porque ela não enxerga a necessidade da pessoa que está ali através de um pleito. Nem todo mundo consegue ir com um defensor público, muitos pais gastaram com um advogado constituído, particular, para poder fazer o pedido, tiveram o pedido negado, e os que tiveram o pedido aceito, eles têm que estar pedindo toda hora o bloqueio das contas judiciais do Estado para poder estar recebendo o livre. Às vezes demora 1 ano para receber o livre e ele vem de maneira acumulada. Nesse 1 ano, eles já gastaram. Tiveram que gastar. Porque o livre é essencial, assim como a insulina, né? E não é ressarcido esse dinheiro. Então, a gente vê assim, o desespero dos pais, até dos que ganharam na justiça. Quem dirá dos que entraram na justiça e não ganharam. Sabe lá Deus por quê? Porque dizem que de bunda de neném e de juiz nunca sabe o que vem. E eu concordo com essa frase. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Se não fosse o caso da gente necessitar, tá pedindo hoje aqui para vocês a ajuda, a gente com certeza não estaria aqui. Mas realmente estamos precisando que Criciúma olhe por nossos filhos. E forneça, assim como fornece a tirinha e fornece a insulina, ofereça os insumos para as crianças. E vocês vejam que eu não estou pedindo pela minha, porque no meu salário eu não vou ganhar. Eu estou pedindo pelo filho da Maria, do João, do Pedro, que eu atendo de graça como nutricionista sem ganhar R$1, porque eu não vivo disso. Eu atendo de graça pessoas pobres e eu sei a realidade. Eu sei a realidade. De não ter, às vezes, comida na mesa para poder dar para aquela criança, a insulina já está no corpo, a criança tem uma hipoglicemia por falta de alimento. Porque são 4, 5, 6 filhos. Eu estou pedindo livre, pelo menos para essas pessoas. Não querem dar para mim, não querem dar para a Fabrícia, não querem dar para outras pessoas, mas olhem por esses milhares de pequeninos e adolescentes que têm diabetes tipo 1 e a família é pobre de maré de si. Tá? E não é difícil de levantar. E eu acho, Arleu, que não são 19 mil. Porque eu acredito que diabetes tipo 1 não são 19 mil. Eu acho que talvez 19 mil sejam insulino-dependentes, que alguns diabetes tipo 2 são insulinos-dependentes. Na região toda. Pode ser, mas talvez esse número seja de insulino-dependentes. O que acontece com insulino-dependente? Ele não necessariamente é tipo 1. Se você é tipo 2 e é relaxado, você é tipo 2 e come açúcar, come pão, come macarrão, come arroz, come sorvete, come pizza, você vai ter que usar insulina e você não é tipo 1. Você podia fazer uma caminhada de meia hora e usar o glifage e você teria uma glicemia de 100 no amanhecer. Então, a gente está pedindo que vocês olhem pelas crianças, que são prioridade na Constituição Federal, artigo 5º, é dever do Estado, União, municípios e todas as pessoas, a proteção e cuidado, direito ao lazer, saúde de todas as crianças. Então, olhem pelo menos pelos diabéticos tipo 1 pobres, crianças principalmente. Muito obrigada. Vocês querem fazer algumas considerações finais? Tem 40 segundos? Então, nós agradecemos muito a presença de vocês. O vereador já disse que nós vamos fazer o requerimento. Agradecemos também o vereador Kaminski por trazer vocês. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir das nossas convidadas. Continuamos com o horário político, com a palavra o vereador Daniel Antunes. Declina. Com a palavra o vereador Manuel Rosengue. Declina. Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Você tem 1 minuto e meio. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, eu acredito que a Câmara hoje deu um recado muito claro e eu queria ponderar 2 situações com relação à solidariedade que eu gostaria de expressar à nossa vereadora, que foi representada hoje nessa casa.
A primeira é a questão do ato fiscalizatório que a vereadora exerceu, vereador Salésio. Então, essa casa, de forma prudente, de forma correta, por unanimidade, refutou, quer dizer, o impedimento que se quer aplicar à tarefa primeira de um vereador, que é de fiscalizar os atos que estão acontecendo na sociedade. Esses atos, por mais que a gente defenda a livre manifestação de todos, eles têm uma pauta. E essa pauta é antidemocrática, ela é ilegal. Por quê? Quando se tem um confronto, uma polarização como nós tivemos na sociedade, a forma de resolver o confronto é a eleição. A eleição define quem vai governar e a eleição elege quem vai ser oposição. Isso já está definido. Quer dizer, o Brasil foi às urnas, salvo o melhor juízo, assim como não se questiona a eleição de governador, não se questiona a eleição de deputados. Nós não questionamos o resultado, nós acatamos os democratas e respeitamos a decisão das urnas. Então, nós não podemos banalizar e achar que esse tipo de manifestação é algo normal e aceitável, que os democratas se manifestem contra esse tipo de manifestação por não respeitar a decisão maior do povo brasileiro. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Senhora presidenta, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o público presente e aqueles que nos acompanham de maneira virtual, mas em especial fazer um agradecimento à mesa diretora, que tão bem conduziu esse processo e da maneira que ele merecia ter sido tratado. Rápida e rasteira, porque uma iniciativa como essa, que traz para essa casa uma tentativa de caçar o mandato de um vereador pela sua posição política, nada mais é do que ameaçar não só a democracia, mas a permanência e a presença de cada um de nós. Eu confesso que escrevi muita coisa, presidenta, para falar hoje. Escrevi, rabisquei, mas não tem nada que resuma melhor que essa condição do que, primeiro, um agradecimento a cada um de vocês, a cada um dos colegas vereadores, a vereadora Zaire por se solidarizar comigo, mas em especial a cada um por ter votado contra a admissibilidade desse pedido de cassação, que acho que não só falei hoje pela manhã, nas pelo menos 7 entrevistas que dei até agora, porque amanhã serão outras, inclusive, como resposta e resultado disso, porque não acaba aqui. Essa ameaça não é só a Câmara de Vereadores de Criciúma que está passando. Outras casas legislativas do Estado de Santa Catarina também estão passando por isso. Pedidos de cassação de mandatos de vereadores eleitos democraticamente por se posicionarem, por entenderem que o momento é preciso ter lado. E eu escolhi esse lado. Mas eu preciso dizer, vereadores, que diante desse cenário não há contradição moral maior do que defender esses atos antidemocráticos, do que defender uma turma que não reconhece. Se a gente reconhecesse, aí eu acho que aqui as vereadoras que são envolvidas com a educação poderiam nos explicar melhor, mas eu também sou professora, então vou pincelar um pouco disso. Se a gente tivesse a compreensão do que é estética, na etimologia da palavra, e o que é contexto na etimologia da sua palavra, o que é etimologia? É o que a palavra significa. A gente não precisaria estar passando por isso. E eu não falo nem desse pedido de cassação. Eu falo que eu tinha outras coisas muito mais importantes de Criciúma para falar, e eu não posso. Não tive tempo suficiente. Falo que se nós tivéssemos compreendido que a estética da turma que se ajoelha vestido verde e amarelo, a bandeira que é do Brasil, que não é de um eleitorado, que não é de um candidato, que se ajoelha, que faz gestos, um contexto pós-eleição que faz com que essas pessoas discordem do resultado das urnas, nada disso teria acontecido. Por isso eu tenho agora tentado resgatar esse conceito, vereador, de estética e contexto, para que a gente possa se localizar diante, talvez, do maior retrocesso democrático desde a ditadura. Muito obrigada a todos os nobres colegas vereadores, e ouso dizer
aqui aqueles que não têm coragem de enfrentar, de fato, as urnas, que eu sou igual massa de pão. Quanto mais bate, mais eu cresço. Então, vamos lá. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Indicação 857-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura da faixa de sinalização horizontal indicativa de pare e da faixa de pedestre, bem como a limpeza do espaço público na rua Alagoas, cruzamento com a Avenida do Mineiro, bairro Próspera. Requerimento 682-22, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe algum projeto de revitalização da rodovia Leonardo Bialeschi em toda a sua extensão? E, em caso afirmativo, existe alguma previsão de data para o início da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 858-22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na boca de lobo localizada na rua Júlio de Castilho, de frente ao imóvel número 51, bairro São Luís. Requerimento 683-22, de autoria do vereador Júlio César Kaminski, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quais as ações concretas das abordagens com os transentes, quanto à identificação dos mesmos? O município possui cadastro de todos os abordados? Inexistindo documento pessoal, quais os procedimentos que estão sendo adotados? Caberia, por parte do município, a criação de identidade dentro do próprio município? Existe a possibilidade da Secretaria de Assistência Social pesquisar e manter em arquivo cópia da certidão de nascimento dos mesmos, obviamente, em caso de inexistência de documento de identificação. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, mais uma vez subindo a tribuna, muito rapidamente, até esclarecendo um pouquinho melhor o que se trata esse requerimento, o que a gente busca é informação. Esses transeuntes que estão sendo abordados, na hora que estão na rua, andarilhos, enfim, pessoas que estão ali no dia a dia, onde estão sendo abordados, estão precisando, por exemplo, de um tratamento de atendimento de saúde. Estávamos conversando ontem na comissão do CCJ, né, presidente? Estava falando sobre isso, que onde não se nega o serviço, não se nega o atendimento, né, Paulo? Aí debatemos sobre isso. Olha, como é que nós fazemos para abordar essas pessoas? Eles não têm identidade, não têm identificação. Como fazer? Quem são? São foragidos? Talvez? Não sei. Quem são? São pessoas apenas que estão aí andando a esmo? Ora, identificá-los? Acho que tem a responsabilidade, sim, talvez, a Secretaria Social, de buscar uma certidão de nascimento dessa pessoa. Fazer o registro no município. Criar, talvez, um documento de identificação, não é? Não estou falando de uma carteira de identidade. Estou falando de um registro de identificação dessas pessoas que merece atenção, merece atendimento, merece ter todo o suporte necessário. Agora, também precisa ser identificado as pessoas. Precisamos de uma base de registro, de informação, mas algo legal, que se providencie nas suas origens um registro de nascimento, para que se possa se formalizar esse documento no município de Criciúma, das pessoas que estão sendo abordadas dentro do município de Criciúma. Essa é a razão desse requerimento. Por isso que busco essas informações, por isso que peço que a Secretaria de Assistência Social possa nos prestar esses esclarecimentos, possa nos prestar essas informações. E aí sim, poder demonstrar claramente quem são essas pessoas e se elas são, né, se é justo continuar o direito de ir e vir ou não, ou merecer um atendimento necessário
para com esses indivíduos. Certo, Márcio? É isso que a gente espera, né? Espero ter esclarecido a questão desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Senhora Presidente. Está desligado. Senhora Presidente, a minha questão de ordem é para estar reforçando o convite para audiência pública, tratando da segurança pública, no dia 17, às 19 horas. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores, que convide os representantes dos presidentes de bairros e todos os representantes da nossa sociedade para estar participando dessa audiência pública, que vai ser muito importante. Local, vereador. Vai ser no Salão Ouro Negro, Paço Municipal. Ok, vereador. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores, questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenque. Essa questão de ordem é apenas para solicitar a retirada do PL 113. Pois não, vereador? Solicito a retirada de tramitação do PL 113, 2022. Atendido pelo vereador. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Já confirmou o quórum? Confirma o quórum, vereador. Vereador Toninho, confirmação do quórum. Juarez. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 099/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2022 no valor de R$ 436.919,70, por conta de transposição de dotações e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima semana, no dia 14 de novembro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos.